A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos dar continuidade às aulas do módulo 1 da missão e o chamado do professor cristão. Hoje o sétimo tópico, o ensino como cooperação com o Espírito Santo. Como de costume, vamos orar para que o Senhor nos direcione nesse trabalho e nos dê maior entendimento. Feche seus olhos comigo e vamos orar. Senhor, meu Deus, mais uma vez te agradeço, Senhor. Te agradeço por tudo que tens feito, pelo entendimento que tem me dado da tua palavra, e que o Senhor possa abrir nesse momento os corações para que ela possa entrar e fazer morada, e aqueles que estão aqui querendo crescer, Senhor, que possam ter a sensibilidade para aceitar a tua palavra, pois sabemos que a tua palavra não invade, mas ela faz a disseção de todas as coisas, como a tua palavra é gloriosa, Senhor. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos para a vinheta. Logo depois da vinheta, aí retornamos. Então, meus irmãos, o ensino cristão autêntico, ele transcende a mera transmissão de conteúdo religioso. Ele é um ato sobrenatural da cooperação com o Espírito Santo. O professor, ele não é um agente independente, mas um colaborador de Deus. Vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, o que é que vai falar sobre isso? Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui nós vemos que cujo trabalho só encontra eficácia quando ele é alinhado com a obra do Divino Mestre. Então o Espírito Santo, ele é o único que pode alinhar mentes e convencer corações e transformar vidas. O nosso papel, no entanto, ele não é substituí-lo, mas ele é de criar um ambiente e empregar métodos através dos quais ele possa agir com liberdade, usando-nos como seu instrumento consciente e consagrado. Então, o nosso papel é esse: preparar o ambiente para que ele nos use da forma que bem entende. Para isso, temos que ser instrumentos conscientes e consagrados. Aí nós temos dentro do tópico alguns subtópicos, né? Que eu sempre divido em 3 ou 4 subtópicos. E vamos ao primeiro subtópico, que é o Espírito Santo como o verdadeiro mestre. Então, antes de qualquer coisa, reconhecemos que o Espírito Santo é o mestre por excelência e que Jesus prometeu que ele nos guiaria a toda a verdade, como vemos lá em João 16:13. Vamos dar uma olhada? No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá e vos anunciará as coisas vindouras. Então aqui a gente vê que o professor humano, ele é um canal, um auxiliar, cuja função é sintonizar os ouvidos dos alunos com a voz do Espírito Santo. Ele é um intermediário que fala através da palavra. E vemos isso lá, nós vemos em João 14:26, que ele é um consolador que o Pai enviará, que Jesus fala que ele é um consolador que o Pai enviará em meu nome. Vamos ver lá em João 14:26 para ficar mais claro. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Ele lembrará todas as coisas, ele nos ensinará e também nos lembrará. Então, a dependência do Espírito Santo é a primeira regra do ensino cristão. Sem a iluminação do Espírito Santo, o texto bíblico ele permanece em código fechado. Sem a sua convicção, a aplicação torna-se uma mera sugestão. Então, sem o Espírito Santo, nada daquele texto fará sentido. Então, primeiro, antes que ensine, você tem que ter a comunhão com o Espírito Santo,
Você tem que aprender a ser dependente dele. E o segundo subtópico é a cooperação prática. A cooperação prática é preparar o vaso e o ambiente. Cooperar com o Espírito Santo começa com a preparação do próprio professor. Um vaso limpo e consagrado, como está lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 21. Vamos ler. Portanto, se um homem se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idônea para o uso do mestre e preparado para toda boa obra. Então aqui a gente vê que envolve a criação de um ambiente em sala de aula que seja propício à sua atuação, a atuação do Espírito Santo. Estamos falando da atuação do Espírito Santo em nossas vidas, em nosso ensino. Isso vai se tornar marcado pela operação do Espírito Santo, pela amorosidade e pela liberdade para expressar dúvida e convicções. Seus alunos terão um ambiente seguro e propício ao aprendizado. Como está lá em Gálatas 5:25, que vai falar que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vou colocar o versículo, você confere. Um professor cheio do Espírito Santo ele é uma atmosfera onde ele é bem-vindo, são as condições para o ensino transformador. A atmosfera onde o Espírito Santo ele é bem-vindo, isso transforma o ensino em algo acolhedor. Andar no Espírito no preparo da aula e em sua ministração é a chave, né? E o subtópico 3 é a dependência na hora do ensino, a sensibilidade e flexibilidade. O professor que ele coopera com o Espírito Santo, ele mantém-se sensível à sua liderança durante a aula. O que é que significa isso? Isso pode significar desviar-se do plano de aula para abordar uma necessidade que surgiu, dar espaço para um testemunho espontâneo ou simplesmente fazer uma pausa para a oração quando se percebe uma carga espiritual específica sobre a classe. Então, quando o professor ele realmente está direcionado pelo Espírito Santo, ele tem a sensibilidade de entender esses momentos e o Espírito Santo os guiar. Vamos ver Romanos 8,14, para a gente dar uma olhada em Romanos 8,14. Romanos 8,14 vai falar porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso é interessante porque aqui a gente vê que a sensibilidade ao Espírito Santo, ela transforma o professor de um mero executante de um roteiro em um condutor vivo que guia os alunos aos pastos verdejantes e às águas tranquilas que o Espírito Santo quer lhes mostrar naquele momento. Então, quando nos tornamos aqui, quando somos guiados, aqui vai falar no versículo que lemos, que quando somos guiados, somos filhos de Deus. E quando somos filhos de Deus, aquele amor, o amor que Deus derrama sobre nós, ele nos alcança e transbordamos dentro da sala de aula. Ore especificamente pela unção antes de ensinar. Ore não apenas por clareza, mas pela unção do Espírito Santo. Peça que ele tome suas palavras e as use para atingir os corações de forma sobrenatural. Deixe espaço para o improviso divino. Em seu plano de aula, inclua momentos deliberados de silêncio estratégico ou perguntas abertas. Perguntas essas como o que o Senhor tem falado ao seu coração sobre isso. Isso cria espaço para o Espírito Santo falar diretamente com seus alunos. A avaliação que ela seja pela transformação e não apenas pela transmissão. Após a sua aula, reflita: minhas palavras e métodos criaram um ambiente onde o Espírito Santo pôde convencer, confortar ou exortar? Houve algum indício de que ele estava agindo além do que eu havia planejado? Tenha essas perguntas para que você possa entender um pouco, como já falei em aulas anteriores, que a sua aula não seja dimensionada por números, pelo que o seu aluno aprendeu, mas sim pelo que ele aplicou em sua vida. Uma citação de Howard Hanks vai falar que o bom professor não é aquele que despeja informações, mas ele é aquele que cria condições para que a aprendizagem ocorra
E a primeira condição é a presença e a ação do Espírito Santo. Então aqui nós vemos que ensinar é um ato de humildade e cooperação. Você é o agricultor que ara a terra e lança semente. Mas o Espírito Santo, ele é quem dá o crescimento. Como nós vemos em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Vamos dar uma olhada. Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Aqui nós vemos que Paulo fala que ele plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, seu sucesso ele não está em seu desempenho, mas em sua dependência. Quando você se esvaziar da sua autossuficiência, cria um vácuo que o Espírito Santo preenche com seu poder e graça. Zacarias capítulo 4, verso 6 vai falar que, vamos dar uma olhada no que ele vai falar. Então ele respondeu e falou-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui a gente vê que não é por força, mas é pelo Espírito de Deus. Que esse versículo ele seja o lema do seu ministério docente. Que você busque, acima de tudo, ser um cooperador fiel e sensível do Espírito Santo, confiando que é Ele e apenas Ele quem pode realizar a obra divina da transformação em você e em seus alunos. Então, desde já, se fez sentido para você, essa foi a aula de hoje. Compartilha, deixa o like, deixa um comentário. Se você estiver precisando de oração, nunca fiz isso, mas Deus colocou em meu coração. Se estiver precisando de uma oração, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer uma oração por você e pela sua família. Eu vou estar orando por você e pela sua família. Então, desde já, eu agradeço em nome de Jesus.